Agora a gente vai falar sobre aquela questão envolvendo o PT e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem o Congresso, a Câmara, decidiu não votar e caducou a medida provisória, aquela dos impostos, né, que iria trazer a arrecadação a mais para compor aquela queda do IOF, né, que aconteceu há alguns meses. Muitos apontaram que o governador de São Paulo agiu nos bastidores contra essa medida provisória e ele veio a público falar sobre esse assunto no vídeo publicado nas redes sociais no começo da tarde. Vamos ver. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que beira o absurdo. Agora o PT quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. Ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros, cortem gastos, pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, porque é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Assunto para a nossa entrevista com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Deputado, bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Te pergunto sobre essas palavras do governador de São Paulo. Ontem houve um agradecimento público do líder do PL, né? Na bancada, o Sóstenes fez uma referência ao governador Tarcísio. Hoje ele diz que não tem nada a ver e faz essa crítica pública ao ministro da Fazenda. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu quero cumprimentar a Daniela, o Diego, você, o Ricardo. Grande Ricardo, há quanto tempo não lhe via, e a Letícia. Olha, primeiro assim, eu acompanhei todos os detalhes da negociação que foi organizada e construída na Câmara, junto com o ministro Haddad e o presidente Hugo Mota. Eu ouvi, vou dizer para todo o Brasil, eu ouvi e vi o governador ligando para os líderes, com a seguinte frase: nós não podemos dar mais uma vitória ao Lula. Senão, não vai ter nem eleição em 2022. Vai ser um passeio, porque ele já está forte. E se nós dermos esse espaço fiscal para em torno de 35, com a corte de gasto e com a alteração das receitas, o governo vai ficar muito forte. Segundo lugar, o que esses agentes políticos fizeram foi desses recursos é o Brasil. O Brasil estava precisando. O orçamento só será aprovado por nós no Congresso se nós tivermos esses 21 bilhões previstos no déficit que nós precisamos repor para termos a peça orçamentária de acordo com o tal arcabouço que nós aprovamos há 2 anos atrás. Lembra os nossos telespectadores e vocês. A Câmara aprovou um arcabouço que o governo é obrigado a ter o equilíbrio para manter o déficit zero, ter o equilíbrio entre as receitas e as despesas, não pode gastar. Ora, o governo baixou o IOF, todos os governos fizeram. A Câmara anulou o decreto do IOF, meus caros, queridos e queridas jornalistas. A Câmara derrubou. O Supremo repôs a governabilidade e as atribuições do presidente da Presidência da República para baixar decreto sobre o IOF. E o governo, ao ter o decreto do IOF derrotado na Câmara, editou a medida provisória. O sinal está ruim, não sei se a gente consegue restabelecer a conexão com o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, mas ele traz uma informação importante. Ele disse que ouviu e viu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ligar para parlamentares para pedir para que eles votassem contra, né? Ou atuassem contra a medida provisória das bets ou dos impostos. Disse ainda que, caso isso não acontecesse, o Lula já estaria com a vitória garantida em 2026. Dani. O
o líder Zé Guimarães conectamos de novo com ele, trouxe essa informação, é verdade, né? Inclusive, o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL, desmentiu o governador ao agradecê-lo da tribuna, né? Pelo trabalho empenhado em virar os votos. Mas eu queria trazer uma informação para vocês antes, só para atualizar aqui. Oi, deputado, tudo bom, líder? É porque, enquanto a gente está falando com o senhor, o ministro Luiz Roberto Barroso está anunciando a aposentadoria no Supremo. Diego, eu fui tentar entender se o Barroso havia comunicado pelo menos o presidente Lula, que faria esse anúncio hoje. Lula está na Bahia, numa agenda, numa plataforma da Petrobras, tá? E segundo um ministro, aparentemente o presidente ainda não sabe, como ele está no meio do evento, o presidente ainda não sabe que o ministro Luiz Roberto Barroso está anunciando a aposentadoria no Supremo Tribunal Federal. Só trazer essa informação aqui, essa informação vai ser passada agora para Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que eu dei uma saída e voltei. Agora, o presidente será informado por um ministro de que o Luiz Roberto Barroso está anunciando a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Mas agora já temos o líder e de volta devolvo para você, Diego. Só queria atualizar nossa audiência aqui sobre para e passo, como é que está sendo a repercussão. Foi todo mundo meio que pego de surpresa mesmo. Até aproveito, a gente vai continuar, claro, falando sobre isso e sobre a posição do líder do PL também. Te pergunto se o senhor foi surpreendido também com a aposentadoria, anúncio agora, líder do anúncio do ministro Barroso. O senhor já sabia ou foi surpreendido? Eu já sabia. Eu estava numa determinada reunião ontem no Palácio do Planalto e eu fui informado de que havia essa possibilidade, né, que o Barroso a qualquer momento poderia anunciar a aposentadoria. Que evidentemente que este fato é relevante e vai exigir de nós, especialmente do governo do presidente Lula, também tomada de decisões rápidas sobre quem o substituirá. Portanto, eu estava mais ou menos na expectativa que esse anúncio fosse feito. Não hoje, mas nos próximos dias. Esse era o meu sentimento, meu caro. E para completar a minha fala inicial, portanto, não é fofoca, não é o diz-que-me-disse, não é invenção do Haddad e nem nossa. Alguns líderes, inclusive, falavam para nós, não podiam fazer nada porque tinha ordem superior para derrotar a medida provisória. Portanto, o Tarcísio foi um dos principais operadores para derrotar a medida provisória. E derrotar a medida provisória é derrotar o Brasil. Por quê? A economia que o governo estava fazendo era de 35 bi. Desses 35 bi, 21 era de receita nova, baixou para 17 porque houve a negociação, e o restante corte de gastos. Portanto, foi uma medida provisória bem equilibrada, porque atuou-se no Senado e na Câmara para buscar uma solução fiscal para o país. Eles não quiseram. Uma parte à direita não quis. Aqueles que estão em torno do Tarcísio não quis. Portanto, nós vamos, evidentemente, tomar medidas. O governo tem lastro e tem capacidade política de buscar solução para aprovarmos o orçamento para 2026. Agora, é bom que se diga o que nós queríamos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Por que a taxação das bets ficou em 12%? Porque foi uma exigência deles. Ora, mas veja só, fazem essa presepada toda com o país, comandados pelo governador. Aliás, o governador de São Paulo é especialista em dois temas: não permitir que os ricos paguem imposto e também querendo anistia de qualquer jeito do Bolsonaro. Portanto, teve sim, não adianta ele fazer vídeo, deram um tiro no pé, porque essa decisão só ajuda o governo do Lula a travar a disputa no patamar superior e nós não vamos quebrar o país. Deputado líder, boa tarde. O senhor falou agora sobre essa questão. Coach, peraí que a gente não tá ouvindo direito. Acho que a Letícia estava começando uma pergunta, aí depois você emenda a sua. Vai lá, Letícia. Líder, boa tarde. O senhor falou agora da questão das bets, por exemplo. O deputado Zaratini retirou esse ponto do texto ali na negociação. Ou seja, o PT, o governo, abriu mão, os senhores todos abriram mão disso até essa semana, para ver se aprovava o texto. E agora está voltando a história de que tem que aumentar a taxação de bets e tal.
Como que fica isso? Porque a gente está vendo, inclusive, a oposição, o líder Sóstenes, falando, bom, o PT fala que precisa taxar bets, mas abriu mão de aumentar o imposto ali no texto que foi para a comissão. E de que maneira que isso pode ser feito agora? Bom, primeiro, o que vai ser feito agora, Letícia, cabe ao ministro da Fazenda apresentar uma solução para o presidente e encaminhá-la. Eu acho que estão avaliando várias possibilidades que eu não as tenho ainda para dizer no debate com vocês. Mas é importante dizer, e vocês sabem que a medida provisória original taxava, aumentava de 12 para 18. Tinha um equilíbrio, ou seja, o andar de cima passaria a pagar imposto, os super ricos passariam a pagar imposto. As instituições que atuam ilegalmente no país passariam a pagar imposto. Uma das exigências que foi no processo negocial, porque não é fácil, pessoal, governar o Brasil com 130 deputados que originalmente é da base, a Câmara tem 513. Portanto, nós queríamos aprovar a medida provisória. Nós queríamos aprovar, ainda que cedesse em alguma coisa, dos 21 bilhões previstos inicialmente no texto original, caiu para 17,5, para 18. Portanto, nós preferimos ganhar 18 do que perder os 21. E, ao final, evidentemente, a bancada do PT apresentou um destaque nesta direção. O fato é, toda vez que a Câmara vai discutir essa questão da renda, dos impostos, da questão... Até porque fomos nós, foi a Câmara que aprovou, Letícia, o arcabouço fiscal. E o Haddad é obrigado a governar e exercer a política do Ministério da Fazenda com base nas regras do arcabouço fiscal. Foi a Câmara que aprovou. Portanto, nós não estamos fazendo... Aliás, foi uma exigência deles aprovar o arcabouço para acabar com o tal teto de gasto que eles fizeram no governo anterior. Portanto, foi tudo bem negociado. E é verdade, Letícia, o relator cedeu para ver se aprovava a medida provisória. Não aprovou, o governo agora vai tomar outras medidas que eu não sei te dizer. Eu cheguei de Brasília hoje, ainda sobre o impacto da derrota, foi uma derrota, mas é tipo assim, deixa eu falar um negócio para vocês, é o tipo da derrota que a gente fica absolutamente tranquilo, porque essa derrota é um tiro no pé daqueles que pensam que estão prejudicando o governo do presidente Lula. Porque quem ganha com isso é o Lula, porque o Lula sabe que é disputa política e o seu Tarcísio foi o expoente mor da construção dessa derrota. Portanto, é preciso que se diga, não queriam taxar os super ricos. Mas, líder, então precisa de um Arthur Lira ou de um Hugo Mota negociando o texto para o texto passar? O governo não consegue levar isso para frente? O governo não tem maioria no Congresso e Vossa Senhoria sabe disso. Nós só temos 130 deputados, o Congresso tem 513. Sempre nós temos que ceder e construir para as vitórias, como nós fizemos do IR. Portanto, não é que precise de fulano cicrano, é que houve uma decisão política. Não teve divergência no texto do ponto de vista das medidas econômicas. O Haddad tem deixado isso muito claro. Houve uma decisão política dessas forças de direita que só tem um único objetivo, é discutir a eleição e tentar se consolidar na perspectiva de derrotar o Lula em 2026. Cada vez está ficando mais difícil e, portanto, nós vamos buscar, sim, alternativas. Eu acho que o Haddad já está pensando nisso. Nós retomamos o diálogo hoje com os líderes. Nós não temos, para determinadas matérias nós temos maioria, para outras matérias não. Mas isso faz parte do jogo. Nós temos que respeitar o Congresso? Tem, porque foi o Congresso eleito pelo povo. Mas também não podemos deixar de dizer a verdade do que aconteceu, daqueles que deram as costas aos pobres. Portanto, estou falando isso com a máxima responsabilidade que eu tenho como líder do governo. E vou dizer, vocês que estão me ouvindo, viu, o Diego e o Ricardo, e além das duas meninas. Eu vi telefonema do governador de São Paulo. Portanto, eu não estou inventando. E deixava alguns líderes constrangidos frente à operação política que foi feita, achando que com isso derrota o Lula. Derrota o país, isso não é razoável. Só passar a palavra para o Couto. Diga lá, Couto. Oi, Guimarães, boa tarde, obrigado pela entrevista. Boa tarde, Couto. O que aconteceu nas negociações? Quem que roeu o acordo? Porque havia um acordo para aprovar essa MP.
até 2 dias atrás, 3 dias atrás. O que aconteceu? Qual foi o fato novo que levou à derrubada da MP? Vamos dar nomes aos bois, né? Uma coisa que ficou muito clara, essa história das bets aí, que é um escândalo. Não deixaram passar de 12% para 18% a cobrança de imposto, sendo que nos Estados Unidos e em outros países é 30% sobre o jogo, né? A impressão que eu tenho é que o que realmente pesou nisso aí foi 2026. Na fala dele agora, o Tarcísio disse que tem que descer do palanque, falou para o PT descer do palanque, mas ele já subiu, né? Essa fala dele deixa isso muito claro. O PT desceu do palanque e ele subiu o palanque. Pois é. Como é que vocês pretendem enfrentar isso? Quer dizer, daqui para frente vai ser isso. Vai ser 2026 na veia. Qualquer outra coisa, acordo, então fica impossível. Ô, Ricardo, vejam, os 3 partidos que fecharam, os 4 partidos que fecharam questão para votar contra a medida provisória foram União Brasil, o PP, os republicanos e foram esses 3. Esses fecharam questão nas suas bancadas. Ninguém aprova nada no Congresso se não tiver voto nesses partidos, porque a União Brasil e o PL dá 80, União Brasil tem 59, o PP tem 49, e por aí vai. O republicano tem 30 e tantos, quase 40. Portanto, ninguém aprova nada se não tiver. Então, foram esses partidos que fecharam questão sob orientação suprema, daqueles que só pensam no modo eleição em 2026, que foi antecipado, Ricardo. Segundo, evidentemente que o governo tem que aprovar o orçamento. O país precisa do orçamento. Para aprovar o orçamento, nós vamos precisar botar alguma coisa no lugar para enfrentar, para dar sustentabilidade e resolver esse problema do déficit de 21 bilhões. E claro que o Ministério da Fazenda, os técnicos do governo da Fazenda, estão analisando o que fazer. Tem sim perspectivas, o Haddad já começou a discutir isso, eu acho que na próxima semana a gente volta a sentar, vamos discutir, porque o Hugo Mota foi muito importante no processo de articulação para tentar aprovar a medida provisória. Certo. E foram 193 votos, 200 votos, porque alguns chegaram correndo para votar, a 250 votos. De qualquer maneira, mostra o quê? O governo não tem maioria, isso é um dado da realidade, vocês são jornalistas sabem disso. Nós não temos desde o início, para cada discussão e cada votação da matéria, é um Deus nos acuda. Portanto, como foram outras matérias votadas. Mas, daqui para frente, priorizar aquelas matérias que já estão sendo debatidas, o orçamento, e começar 2026, não tem jeito, o processo eleitoral está antecipado e, evidentemente, a oposição está perdida por conta dos últimos fatos políticos, está sem rumo, porque Bolsonaro vai ter o destino que vai ter, o Tarcísio já aniquilou o pobre do Bolsonaro, ele faz essa média com o Bolsonaro, mas já pisoteou, quer ser alternativa de qualquer jeito, porque vocês da imprensa, muitos falam assim, o Tarcísio não é mais candidato. Eu duvido. Ele só não será candidato, avaria não se é verdade, porque o Lula, já na pesquisa que saiu, já bota 12 pontos na frente dele. Portanto, nós vamos atuar, Coxa, Ricardo, no sentido de sustentar o país e vencermos a eleição em 2026. Perfeito. Líder, obrigado pela entrevista, pela participação aqui conosco. Forte abraço para o senhor. Uma boa noite. Obrigado.